Abramos as nossas Bíblias, por gentileza, na 1 de Pedro, capítulo de número 1, do verso 13 ao verso 15. 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 25. Como já é sabido entre todos os irmãos, ao longo de toda a exposição, Bíblia aberta, e vai conferindo aquilo que eu for falando, nós vamos analisar esse texto sob o tema As implicações práticas da salvação. Diz o texto bíblico, verso de número 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por intermédio dele ou por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tenhamos uma palavra de oração. Senhor, eu tenho a função, Pai, de explicar esse texto aos teus filhos. Nós o já lemos e, portanto, eu peço-lhe graça, sabedoria dos céus, de modo que a minha fala seja um argumento bem construído, com clareza, e o teu Santo Espírito aplique esta palavra no coração dos teus filhos. Que os teus filhos possam permanecer em silêncio, atentos, no processo de compreensão da exposição, e que não haja apenas uma compreensão intelectual, mas um tipo de compreensão que desça ao coração e reverbere na prática, amoldando o nosso modo de ser neste mundo. Abençoe esse momento em que vamos falar da sua palavra, em nome de Jesus. Queridos irmãos, ao longo desse texto, do verso de número 13 ao 25, Pedro ele desenvolve e foca algumas implicações práticas advindas da salvação. Ele descreve nesse texto o privilégio de pertencer a Deus, mas ele mostra que o privilégio de pertencer a Deus também implica em algumas responsabilidades. E Pedro aqui elenca pelo menos duas delas, do verso 13 ao 25, que é santidade pessoal e amor fraternal. Todavia, antes de analisar o texto proposto para essa noite, eu penso que seja oportuno pelo menos algumas considerações do verso 1 ao verso de número 12, para você entender o contexto em que esse texto está inserido. Portanto, acompanhe comigo a partir do verso 1. E veja que no verso de número 1, Pedro se identifica como o autor da carta
e ele também aponta os destinatários da carta, isto é, aqueles irmãos aos quais a carta fora escrita, e ele os descreve como eleitos e que são forasteiros da dispersão. No verso de número 2, ele diz que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, isto é, Deus os escolheu e os amou de um modo pessoal antes da fundação do mundo. No verso de número 3, Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4, Pedro qualifica essa viva esperança. Essa esperança você não deve entendê-la no termo esperança da língua portuguesa, porque não é um tipo de esperança baseada em probabilidades, mas é uma esperança certa, baseada no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Portanto, ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível e que está reservada no céu para aqueles que pertencem a Deus. O termo traduzido para a língua portuguesa como reservada, no grego ele tem a ideia de algo mantido em segurança. Isto é, absolutamente nada e ninguém pode roubar este presente, que é a salvação, essa viva esperança que nós temos. No verso 5, Pedro explica que entre o momento em que Deus nos escolhe até a eternidade, ele usa um termo aí no texto, nós somos guardados. Esse termo é de origem militar e a ideia dele é de ser defendido, de ser protegido. Portanto, Deus nos defende, nos protege diariamente. Absolutamente nada e nem ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus. Nos versos de número 6 e 7, Pedro explica que, embora sejamos eleitos de Deus, fomos escolhidos pelo próprio Deus, nós não estamos isentos de momentos difíceis, mas nesses momentos difíceis, Deus está conosco. E todos esses momentos redundam em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versos 8 e 9, Pedro define o que seja fé e mostra que é o que é a salvação da nossa alma. E por último, do verso 8 ao 12, Pedro fala sobre a atuação do Espírito Santo entre os profetas do Antigo Testamento e os pregadores que anunciam a palavra da verdade. Agora o texto lido, que será objeto de análise do verso 13 ao 25, nós podemos dividi-lo em duas partes. Confira comigo. Do verso 13 ao 21, Pedro aborda a primeira implicação da salvação, que é santidade pessoal, e do verso de número 22 ao 25, ele se concentra em uma segunda implicação, que é o amor fraternal na comunidade cristã, isto é, o amor entre os irmãos. Analise comigo verso de número 13, acompanhe. Por isso, diz o texto bíblico, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Perceba como Pedro inicia o verso de número 13. Algumas traduções utilizam por isso, outras traduções portanto, que são termos que estabelecem uma consequência, tem aí uma relação de resultado. O que Pedro aborda do verso 13 ao 25, em realidade, são as implicações derivadas daquilo que ele disse do verso 1 ao 12. Desta grande salvação que Deus nos deu, desta viva esperança que nós temos, que nós somos guardados, protegidos pelo próprio Deus diariamente. Mas o fato é que, se diz que somos salvos, nós temos aí algumas responsabilidades. E as responsabilidades estão descritas a partir do verso de número 13. Os destinatários de Pedro, eles estavam vivendo momentos difíceis. Alguns estavam sofrendo perseguição, outros afronta, alguns estavam sendo lançados às feras, outros estavam perdendo a família. Havia pressões de todos os lados. Por esta razão, do verso 1 ao 12, Pedro mostra o que eles são em realidade em Cristo Jesus, os encorajando a continuarem na caminhada cristã. É por esta razão que ele utiliza o termo esperança.
É por esta razão que ele utiliza o termo guardado, para mostrar que aqueles irmãos, embora estavam vivendo momentos difíceis, eles estavam sendo guardados por Deus diariamente. Mas agora ele mostra as implicações, isto é, como alguém que foi salvo por Cristo tem de viver neste mundo. Aqueles irmãos deveriam viver como pecadores salvos pela graça de Deus. É por isso que ele inicia o verso 13 dizendo: por isso, cingindo o vosso entendimento. Pedro utiliza aqui uma figura de linguagem, e ele tem em mente a ideia de Pedro, é um homem oriental que prende suas vestes com um grande cinto e as pontas do manto são presas ao cinto, ficando livre, dando flexibilidade a esse homem oriental. Ele poderia correr sem nenhum tipo de empecilho. Isso possibilitava ao homem oriental uma ação rápida, com vestes flutuantes e frouxas. A ideia de Pedro é reafirmar que o cristão, ele tem uma promessa de uma herança incorruptível. Ele é forasteiro neste mundo e, portanto, ele precisa estar preparado. Dito de outro modo, Pedro orienta os seus ouvintes a não se relacionarem com o mundo a ponto do mundo os conduzir à negligência espiritual e ao desespero, ou melhor dito, ao despreparo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz: ser sóbrio. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. O termo aqui tem a ideia de ser alguém calmo, alguém ponderado, alguém que tem o hábito de refletir antes de tomar as suas decisões. Isto, em realidade, é uma característica de um cristão. O cristão, ele é alguém moderado. As suas ações são refletidas e sempre tem como base a oração. A sobriedade aqui aconselhada tem em vista a espera de Cristo em glória. E Pedro diz: e esperai inteiramente na graça. Perceba como o escritor escreve o texto. Não é porque ele achou o termo inteiramente bonito, ele o colocou aqui. Ele poderia dizer tão somente: e esperai na graça. Mas ele quer enfatizar que o cristão, ele não pode esperar na graça tão somente. Ele diz inteiramente, isto é, não há outro polo de esperança para o cristão a não ser na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro orienta os seus ouvintes a depositarem toda a esperança na graça de Deus. Em realidade, a dinâmica da vida de um cristão acontece sob a graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça, nós permanecemos na vida cristã em comunhão com Deus pela graça, e, portanto, todos nós dependemos da graça de Deus a cada momento. Do verso 14 ao 16, Pedro diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É possível identificar no modo com que Pedro constrói a argumentação algumas similaridades com o pensamento de Paulo. Pedro utiliza como via argumentativa o fato que, normalmente, os filhos herdam a natureza dos pais. E a tendência de um filho é imitar o pai. Pedro utiliza essa imagem aqui. Ele diz no texto que isso também acontece com o cristão. E Pedro permite aqui um contraste entre o que éramos e o que somos. Nós somos descritos na Bíblia Sagrada, o ser humano, melhor dito, é descrito, antes de ser convertido por Deus, como filhos da desobediência. Pós-conversão, filhos da obediência. Esse fato traz implicações decisivas para a vida prática do cristão. Porque, como filhos da obediência, primeiro, compartilhamos da natureza do nosso Pai. Isto significa dizer que a vida prática do cristão precisa refletir, precisa mostrar alguma diferença entre
o momento pré-cristão, antes da conversão e pós-conversão. Se as coisas e o estilo de vida são iguais, tem alguma coisa, algum problema aí. Eu não estou dizendo que tem de ser perfeito, mas alguém diferente. Pois na medida em que nós participamos da natureza de Deus, Ele é alguém santo. Nós precisamos também ter um estilo de vida santo. Segunda implicação como filhos da obediência. Precisamos rejeitar as paixões. Veja o que Pedro diz no texto. Não vos amoldeis às paixões. Como filhos da obediência. Ora, filhos da obediência participa da santidade de Deus, um atributo comunicável. E se diz que participa da santidade, não vai amoldar o seu estilo de vida às paixões que tinhais anteriormente, isto é, antes da conversão. E aqui paixão no grego é um termo que indica anelos bons e maus, é a mesma palavra, mas evidentemente, pelo contexto, Pedro está descrevendo aqui anelos que são distorcidos e pervertidos. Pedro tem em vista a mesma ideia de Paulo em Romanos capítulo 12. O cristão não pode tomar a forma mediante alguma influência ou poder exterior. Pedro está exortando aos seus ouvintes: não vos amoldeis em conformidade com as paixões desse mundo. O seu estilo de vida, o seu modo de ser, precisa evidenciar que você é alguém eleito por Deus, você é alguém predestinado, você é alguém escolhido por Deus, porque essa é a ideia de Pedro. Pedro tratou isso no primeiro bloco, do verso 1 ao 12. Agora, como derivação, como consequência, é um estilo de vida santo. Pedro, em outras palavras, em síntese, ele está dizendo: ora, se vocês são eleitos, se vocês foram eleitos por Deus, segundo a presciência de Deus, vocês precisam mostrar isso na vida prática. Como? Sendo santo, tendo um estilo de vida diferente. E Pedro, ele está ciente de que os seus ouvintes estavam passando por momentos difíceis. E, portanto, eles estavam sendo desafiados a ter comportamentos que faziam parte do tempo da ignorância. É por isso que Pedro abre o verso 15 com uma conjunção adversativa. Isto é, ele quer mostrar uma relação de oposição. Veja, ele diz pelo contrário. Olha o que o texto diz, acompanhe comigo a reflexão. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente em vossa ignorância. Pelo contrário, isto é, ele estabelece uma relação de oposição entre aquilo que ele disse e o que ele vai dizer. Em outras palavras, Pedro está dizendo: longe disso, nada disso. Ao invés disso, ao invés de amoldar o seu estilo de vida de acordo com as velhas paixões, Pedro diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aí ele dá a razão pela qual a pessoa tem que ser santa. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Lembre-se que eu disse que Pedro tem em vista a ideia do relacionamento entre pai e filho. O filho, naturalmente, ele manifesta as características da personalidade do pai. Nesse sentido, o santificador transfere um pouco de seu caráter àquilo que é santificado. Precisamos nos identificar com Deus em nosso comportamento. Que desafio. Repito, precisamos nos identificar com Deus em nosso comportamento. Para ser um pouco mais específico, no nosso estilo de vida, no nosso modo de ser. A ordem bíblica está clara: sejam santos. Mas alguém pode perguntar: o que é alguém santo? Alguém santo tem um modo de viver e de reagir às situações da vida diferente de um descrente, de um ímpio. O cristão, ele não guia a sua vida de acordo com aquilo que ele pensa ser correto, mas de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada diz. E, portanto, santidade, ela não é medida
na performance cultica de uma pessoa. Vou traduzir em termos mais claros, no modo da pessoa cultuar. A santidade não é medida por estas coisas. A santidade, ela pode ser aferida no estilo de vida diário da pessoa. Permita-me um parênteses. No modo que o esposo trata a esposa, no modo que a esposa trata o esposo, no modo que o pai trata os filhos tratam o pai, no modo com que a pessoa trabalha, no modo com que a pessoa organiza o seu comércio, o seu negócio, o modo que ele compra, ele vende, ele negocia. A partir desses aspectos, você pode aferir o nível de santidade da pessoa. Até mesmo as atividades comuns, como beber e comer, devem ser realizadas para a glória de Deus. Aleluia. Ora, pregador, como eu vou saber se alguma coisa não pode ser feito? Se algo não pode ser feito para a glória de Deus, então não está de acordo com a vontade de Deus. Repito, se algo não pode ser feito para a glória de Deus, então não está de acordo com a vontade de Deus. Absolutamente tudo que o cristão faz, tudo, ele o faz como filho de Deus. E fazendo como filho de Deus, ele deve louvar a Deus por meio daquela atividade. Seja relevante ou irrelevante, absolutamente todas as coisas são feitas para a glória de Deus. Verso de número 17. Ora, diz Pedro, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O verso 17 começa apresentando a razão pela qual todo crente deve se portar com temor durante o tempo da sua vida terrena. A peregrinação é o termo utilizado por Pedro, porque Deus é o juiz. É uma ordem, não é opcional. Você não obedece se eventualmente você estiver bem. Não, é uma ordem. Portai-vos com temor. Isso envolve um respeito reverente. Um respeito reverente mostrado, evidenciado no estilo de vida do cristão, mas não se limita a isso. O termo grego traduzido por julgar aqui tem o sentido de julgar a fim de encontrar algo de bom. Deus vai esquadrinhar as motivações de cada cristão. E Pedro explica o porquê nós devemos nos portar com temor no verso 18. Acompanhe comigo do 18 ao 21. Ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O motivo de um viver santo, com temor e reverência, está expresso no verso de número 18. O preço que foi pago. O preço do nosso resgate. Pedro traz à memória de seus ouvintes a experiência de salvação e como ela se deu. Isto é, ela não se deu por meio de coisas corruptíveis, mas pelo sangue de Jesus Cristo. A graça que justifica o pecador não é barata. Ela custou tudo para Deus. A salvação, sim, ela é gratuita para nós, a nós, mas ela custou muito caro para Deus. Custou a vida de seu filho. A ideia envolvida do verso 18 ao 20 é a ideia de redenção. É um termo muito usado ao longo do Novo Testamento, porque a audiência do Novo Testamento estava familiarizada com esse termo. Esse termo é advindo do mercado dos escravos, quando o escravo era comprado e era posto em liberdade. Por isso que é libertar um escravo mediante o pagamento de um preço. E a linguagem com que Pedro utiliza aqui, evidentemente, no texto grego, está muito clara aos seus ouvintes.
Pedro está falando a uma população de cerca de 40% de escravo no império, ou de escravos. Naquele tempo, esse resgate ou redenção era algo muito precioso. E Pedro utiliza esse termo para aplicar na vida cristã, para expressar aquilo que Deus fez com pecadores. Nós éramos escravos, Pedro está dizendo à sua audiência. Nós tínhamos que pagar um preço por nossa liberdade, mas nós não tínhamos condições. Cristo pagou o preço e nos colocou em liberdade. Aleluia. Essa é a ideia de Pedro. Pedro utiliza a mesma ideia para explicar o que Deus fez conosco. Por isso ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, que fostes redimidos do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro não apenas os lembra do que eram, como também lhes traz à memória o que Cristo fez. E essa é a nossa proposta esta noite, em que vamos celebrar a ceia. Ele derramou o seu sangue precioso para comprá-lo da escravidão. A escravidão do pecado, para colocá-los em liberdade para sempre. Resgatar é isso, é libertar mediante o pagamento de um preço. Um escravo poderia ser liberto, como eu disse, mediante o pagamento de um preço. Mas nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de libertar a mim e a você do poder do pecado. Nós estávamos perdidos. Somente o sangue de Jesus Cristo pode resgatar o pecador. E nos versos de 19 e 20, Pedro estabelece uma comparação entre Cristo e um cordeiro. Figura muitíssimo usada ao longo do Antigo Testamento. Pedro retoma as doutrinas fundamentais do cristianismo, como a doutrina da substituição. Uma vítima inocente que dá a vida pelo culpado. A morte vicária substitutiva de Cristo não foi um acidente, mas o cumprimento dos decretos de Deus. Um plano estabelecido antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia diz claramente que nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Deus não olhou pelo corredor da história e viu que você lá na frente responderia positivamente ao chamado dele. Não, isso não tem fundamentação bíblica. O que tem fundamentação bíblica é: nós fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus, predestinados por Deus antes da fundação do mundo. Cristo entregou a vida dele por muitos pecadores. Todos que nele crê recebem a salvação eterna. Aleluia. Agora, a partir do verso 22, mais precisamente do 22 ao 25, ele aborda uma segunda implicação da salvação, que é o amor entre os irmãos. Acompanhem comigo. Diz o texto bíblico: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Como eu disse, Pedro aborda nesses versos uma segunda implicação, que é o amor fraternal. A santidade pessoal, descrita nos versos que antecedem, ou melhor dito, do verso 13 ao 21. Ela leva o cristão a amar o seu irmão. É por isso que Pedro diz: amor fraternal, não fingido. Não fingido é uma tradução de um termo grego que tem a ideia de representar um papel. Isto é, a pessoa representa, quando está à frente de alguém, que ama o seu irmão, mas em realidade não o ama. Pedro está dizendo que o amor não pode ser artificial, mas os cristãos devem amar uns aos outros, e ele utiliza o termo ardentemente. Paulo utiliza esse termo para mostrar a marca distintiva de um cristão.
é um amor pelos seus irmãos sincero. O amor pelos irmãos é uma prova de que somos verdadeiramente eleitos de Deus, nascidos de Deus. A justificativa de Pedro, que determina que os cristãos se amem ardentemente, é o fato deles terem sido regenerados, verso 23. Ele diz isso no verso 22 e mostra, dá a justificativa, a regeneração. Ele diz, pois fostes regenerados, isto é, vocês nasceram de novo, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Um dos resultados da regeneração, um dos resultados ou da característica, se você quer saber se é alguém escolhido por Deus ou não, é a sua capacidade de amar o seu irmão. E é interessante que o termo ardente que Paulo utiliza nesse texto, no grego tem a ideia de esforçar com todas as energias. Pedro está dizendo, melhor dito, que o cristão, ele precisa se esforçar para amar o seu irmão. Diferente do que algumas pessoas imaginam, o amor exige trabalho, exige esforço. O amor é alguma coisa que você cultiva. Amar é um processo de esforço, de cultivo contínuo e sem desejar um ganho secundário. Muitas pessoas querem se relacionar com outras por aquilo que algumas podem lhe conceder. Qual o resultado dessa amizade? Mas nós amamos os nossos irmãos sem desejar algum ganho secundário. A ideia de amar ardentemente, ou seja, de esforçar com todas as energias, envolve o relacionamento completo entre irmãos. É amar sem ter nada em troca. É amar a despeito ou apesar dos defeitos do irmão. Às vezes, mais um parênteses, por favor. Às vezes a pessoa pensa, aquele irmão é muito difícil. A sua esposa sabe o quão difícil você é. O seu esposo sabe que você é muito difícil. E nós classificamos os outros como pessoas difíceis. Mas você tem de amar o seu irmão, porque você é alguém que experimentou a regeneração. E Pedro conclui a sua argumentação, fecha aspas, da segunda implicação da salvação, citando uma passagem de Isaías, está no capítulo 40, do verso 6 ao 9, quando ele diz em síntese, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus é incorruptível, ela é viva e permanente, e ela deve reger as nossas vidas. Queridos irmãos, o texto lido e explicado essa noite descreve duas implicações práticas da salvação: santidade pessoal e amor entre os irmãos. E eu penso que esse texto tem ensinamentos preciosos para a nossa vida prática. E eu quero destacar pelo menos dois deles. Nós somos salvos, somos redimidos, ou seja, nós tínhamos, eu e você, uma dívida impagável. Nós éramos escravos do pecado. Pesava sobre nós uma condenação, mas Jesus Cristo pagou o preço por nossa liberdade. Aleluia. Nós experimentamos a regeneração, a nossa alma foi purificada pela obediência à verdade, mas o privilégio de pertencermos a Deus implica em sérias responsabilidades. A primeira delas é santidade pessoal, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. A santidade de Deus é usada como a razão para a santidade dos cristãos. Os cristãos são pessoas separadas, consagradas a Deus. É por isso que Pedro faz essa dura advertência no texto bíblico. Não vos amoldeis das paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E Pedro diz no verso 15, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento santos. Esse tornar-se, usado por Pedro, implica um esforço consciente
e intencional para viver de modo agradável a Deus. Deus nos salvou. Somos pessoas justas diante de Deus, mas nós estamos em um processo de santificação. E esse processo de santificação requer da nossa parte um esforço. Veja, Deus nos deu vida. E, de acordo com essa vida que eu e você temos, nós devemos e temos força para viver uma vida santa. Então é responsabilidade sua ser alguém santo, em base à graça de Deus, que vai trabalhando em nosso ser, em nosso coração diariamente. Nós nos esforçamos para tantas coisas, eu quero frisar o termo aqui, esse esforço consciente e intencional. Nós nos esforçamos para ter aquela promoção no trabalho, no processo formativo da faculdade, da pós-graduação, da aprendizagem da segunda, terceira línguas, do trabalho diário, de não chegar atrasado. Nós nos esforçamos para ver os nossos desejos, os nossos sonhos realizados, o da casa própria, o do carro, disso, daquilo. A pergunta é, o mesmo esforço que você emprega para conquistar as suas coisas, você emprega para ter um estilo de vida agradável a Deus? O mesmo esforço que você emprega para acordar mais cedo, para fazer isso, aquilo, para ver o seu desejo realizado, você emprega para ler as Sagradas Escrituras? Você emprega para ter uma vida de oração? Você se esforça para viver uma vida para a glória de Deus? Você é alguém que se esforça para fugir da aparência do mal e do pecado? Até quando? Olhe para mim, eu quero falar olhando para você. Até quando você vai viver essa vida cristã medíocre? Essa vida cristã pífia? Entra ano e sai ano, é o mesmo cristão com os mesmos problemas, nada muda. Entra mês e sai mês, é a mesmíssima coisa. É pífio na oração. Nem sequer sabe onde está a Bíblia Sagrada para vir ao culto. E, portanto, não traz a Bíblia porque não achou a Bíblia. Alguém que tem um estilo de vida desse não vai viver de um modo santo. Você é alguém que tem, em que o seu estilo de vida pode ser descrito como santo. A Bíblia é clara. A sua religiosidade não vai te levar a absolutamente nenhum lugar. E a sua santidade precisa ser pautada no seu relacionamento com Deus e na sua compreensão bíblica de quem é Deus. Permita-me fazer uma observação, aqui com caráter pastoral. E o que eu vou falar é sério. O seu pecado oculto, eu volto a dizer isso, por alguma razão, o seu pecado oculto vai lhe causar sérios prejuízos. Deus tem falado com você e você não tem atentado para isso. O seu adultério, o estilo de vida na pornografia, o seu negócio que está baseado em ilegalidade, o seu tratamento desonesto com as pessoas, não agradam a Deus. Você pode permanecer nos cultos, cantando, até chorando, com uma frequência assídua, mas você está se enganando. Você está dando passos largos para o inferno. E a palavra de Deus para você hoje é: cuidado. Cuidado. Se lance aos pés do crucificado. Encontre perdão para o seu pecado e graça para continuar a caminhada cristã. Aleluia. Eu já disse, o pecado promete prazer, mas ele paga com sofrimento. Não há capacidade em nós para vivermos
um estilo de vida como esse, mas é o Espírito Santo que habita no nosso coração, que nos dá graça diariamente para fugir da aparência do pecado, para termos bons princípios na vida, para sermos pessoas cuja vida pode ser descrita como um louvor a Deus, como uma adoração a Deus. Eu espero que você ouça essa palavra da parte de Deus e tome uma postura diante de Deus. Segundo, a segunda implicação da salvação, descrita por Pedro, é a de amar os irmãos ardentemente, ao invés de um amor fraternal fingido. Esse amor fingido, ou melhor dito, esse amor sincero uns pelos outros, é fruto, é resultado da redenção em Cristo. Amar os irmãos é mostrar, é evidenciar que nós somos salvos, que nós pertencemos a Deus. Ou melhor dito, é natural que a vida em comunidade, em um ambiente de pessoas que pensam de modo diferente, precisa ser unido por um ponto em comum, o amor. O amor advindo dessa regeneração, da nossa salvação. E eu quero destacar um ponto do amor no modo com que nós vamos expressar o nosso amor na dimensão do perdão. Porque, como eu disse, nós estamos em um ambiente de pessoas diferentes. Portanto, em algum momento vai haver algum tipo de atrito. Haverá diferenças que necessariamente precisam ser resolvidas mediante a Bíblia Sagrada. E eu quero tomar um texto, Colossenses 2,13, que diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão de Deus é usado nesse verso como modelo para os cristãos. O perdão de Deus, ele pode ser descrito como completo e definitivo. Ele não é condicional, tampouco parcial. E esse modo de pensar o perdão é possível quando o amor de Deus está derramado em nossos corações. Quando experimentamos a redenção, isto é, nós fomos redimidos, colocados em liberdade, experimentamos a regeneração, nascemos de novo, nós experimentamos essa dimensão do amor. Pedro está ciente que o exercício do amor em comunidade exige o perdão, porque a comunidade é composta, como eu já disse, de pessoas diferentes. Sempre haverá alguém que fará alguma coisa que exigirá o perdão. Não basta ao cristão suportar as tristezas e as provocações sem se vingar. Também deve perdoar aqueles que lhe causam dificuldades. Se não o fizer, sentimentos de maldade começarão a nascer em seu coração, levando-o a cometer mais pecados. Nós ofendemos a Deus todos os dias com os nossos pecados. E o Senhor nos perdoa. E assim como Ele nos perdoa, nós devemos perdoar. A dificuldade de perdoar pode ser solucionada em Cristo Jesus. À luz da palavra dele, todo cristão conseguirá liberar o perdão. Queridos, não é natural irmãos em Cristo não se falarem. Não é natural irmãos evitarem o corredor ou outra parte da igreja porque fulano ou ciclano está lá. Alguns tentam a todo custo evitar outros. Filhos crentes não conversam com os pais. Irmãos de sangue, cristãos, mas que não têm um relacionamento harmonioso. Desavença e falta de perdão em famílias cristãs. Tem famílias cristãs que vivem a vida na igreja, mas a família está rachada. Há problemas na família, mas não enfrentam os problemas, não liberam perdão, uns esperando os outros pedirem perdão. Não há nenhum esforço de reconciliação, e ainda a pessoa diz: não, eu não fiz nada. Eu espero que ciclano venha conversar comigo e pedir perdão. Até quando você vai permanecer desse modo?
Até quando você vai deixar a sua família permanecer assim? Tome uma decisão, tome a postura, procure o seu irmão, procure o familiar, converse, peça perdão. A demonstração é clara, o amor entre irmãos deve ser sincero, genuíno e intenso, não fingido. Você tem essa noite uma grande oportunidade de pedir perdão, de ser perdoado, de se reconciliar. Tenha como modelo o perdão de Deus. As pessoas pensam, alguns cristãos dizem, eu não fiz absolutamente nada. Mas veja, o modelo do perdão divino, nós ofendemos a Deus todos os dias. E mesmo assim o Senhor nos perdoa. Por isso devemos perdoar. Imagine se Deus tratasse você como você trata o seu irmão com o qual você teve algum tipo de dificuldade. Coração duro. E com o coração duro, traz a sua oferta. Levanta a sua mão e canta que Deus é tudo para você. Coisíssima nenhuma. Não. Deixe a sua oferta. E antes, peça perdão ao seu irmão. Se possível, o faça antes da ceia. Se você tem alguma diferença com alguém, não seria vergonhoso você se levantar, abraçar o seu irmão e dizer, me perdoe. Eu falei mal de você. Eu lhe causei algumas dificuldades. Mas nós somos filhos de Deus. Nós estamos caminhando para a eternidade juntos. Em algum momento vai acontecer isso, eu vou lhe causar alguma dificuldade, lhe magoar, você vai causar a mim. Mas um vai perdoar o outro e dar as mãos e continuar como uma família, caminhando com a graça de Deus. Aleluia. Curve a sua cabeça e tenhamos uma palavra de oração. Senhor, a sua palavra, ela foi lida, explicada e aplicada. Eu peço que o teu Santo Espírito aplique esta palavra no coração de cada um dos meus irmãos. Nós tratamos de assuntos tão sérios. Ó Senhor, esta tão grande salvação com a qual o Senhor nos salvou, nós ficamos maravilhados ao saber, que fomos escolhidos por Deus, pelo Senhor, eleitos pelo Senhor, predestinados pelo Senhor antes da fundação do mundo. E por esse fato, nós temos responsabilidades, como ter um estilo de vida santo e amar os nossos irmãos. Que a sua graça possa superabundar em nossas vidas, de modo que vivamos de um modo agradável ao Senhor e amemos os nossos irmãos ardentemente. Mas eu quero orar ainda, Pai, pensando no perdão. Se há alguém aqui que tem dificuldades com algum irmão, dificuldades na família, problemas antigos da família que o dia a dia passa e essas pessoas não têm coragem de resolver, dê graça aos teus filhos, Pai, para que possam resolver mediante a sua palavra. Que o teu poder, a tua graça superabunde em nossas vidas, de modo que consigamos perdoar e também receber o perdão. Ó Deus, abençoe-nos em nome de Jesus.